23 horas do dia 17 e eu tô aqui. Vamos começar nossa leitura de Efésio. E vamos orar primeiro. Hoje eu tô tomando cafezinho. Essa xícara aqui quem me deu foi o Armando. Por favor, queria um dos dois, mas pra mim os dois um dando representa o outro, né? Bom, vamos lá. É aqui nesse daqui. Boa noite. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pais, Jesus. Te pedimos que nos dê sabedoria para entender todas as vossas palavras, lembrando do que Jesus sempre disse, Pai. A cada passo que os versículos, que os discípulos dele e os apóstolos estão dando, nós temos que lembrar palavras centrais de Jesus nos 3 livros primeiro, para poder compreender vossas palavras, o que o Senhor queria dizer, o que Jesus quis nos transmitir através dos vossos seguidores, discípulos e apóstolos. Bondoso Pai, nós estamos vivendo verdadeiramente num apocalipse desesperador para aqueles que procuram a Ti, aqueles que acreditam em Ti, Senhor, mas também com, com grande conforto por sabermos que estamos sobre vossa proteção e vosso amor. Só assim, se nós praticarmos vossa verdade, praticar vossos ensinamentos, principalmente na era da segunda vinda, nós podemos então estar sob proteção e bloqueio de todos os maus sobre a terra. Pai Celestial, nós só vemos as igrejas tornarem centros espirituais, de tomadas espirituais, de coisas absurdas, Pai. E eles se declarando que tem mesmo que tomar o dinheiro das pessoas, etc. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Tira o véu sobre os olhos dele, como diz Paulo. Acorda, coloca bons antepassados, bons anjos perto dessas pessoas, para que eles vão ler a Bíblia e que a mente deles se abra. Porque senão eles não vão poder encontrar a segunda vinda, Pai, sem ter entendimento do que está acontecendo na terra, o que aconteceu com Jesus. Te pedimos que nos dê sabedoria espiritual, inteligência espiritual, para continuar em frente, mesmo que todo mundo pareça, como disse o Pai Moon em 1961, mesmo que o mundo pareça estar caindo em decadência e que o capeta está tomando conta do mundo, isso é só o desespero do mal. Que eles têm que pensar que vai agir rápido antes que o Senhor intervenha, mas o Senhor já tem intervido através do Espírito Santo, da Filha unigênita de Deus, que está, Pai, trabalhando para unificar o mundo sobre a paz, ensinar sobre o valor de nos tornarmos filhos e filhas vossas. Nós queremos te agradecer por essa era, apesar de todas as dificuldades, de toda a dor, de toda a tristeza. Nós temos a esperança por ter tido os verdadeiros pais, porque vossa Filha unigênita, o Espírito Santo, esteja, Pai, com cada um de nós aqui na terra e que possamos ter, Pai, um procedimento que agrade a vós e agrade o terceiro Adão e a Eva, Pai, a filha unigênita da vossa. Te pedimos que possamos ter essa consciência de não mentir aberrantemente, de não furtar, de não roubar, não tirar proveito dos outros, senão, ao invés de caminharmos em direção a vós, caminhamos em direção ao vosso inimigo. Então, por favor, mantenha-nos centralizados em vossa palavra, com nossa mente e nosso coração compreendendo o que o Senhor espera de cada um de nós, para nos tornarmos filhos e filhas vossas com vosso DNA na prática, Pai. Te peço que o Senhor abençoe todos que vão vir agora e que vão vir depois. E te agradeço por esse dia que se finda, pedindo a vós que possa receber essa semana que termina amanhã. Que o Senhor nos fortifique para vencer a nós mesmos e os obstáculos colocados pelo mundo lá fora, Pai. Por favor, tenha misericórdia do Brasil. Permita que a Coreia do Norte e do Sul se una como pátria e irmã para agradar o vosso coração e acabar com o vosso inimigo sobre a terra, Pai. Permita, Pai, que nós possamos verdadeiramente receber misericórdia de vós, para que sobre pessoas para entender e seguir a vós, que o Brasil está em uma decadência profunda, Pai, precisando urgentemente do despertar prometido pelas profecias dessa era. Te peço que o Senhor possa, Pai, lembrar de 2018, quando foi dito, América Latina Celestial, e Brasil está dentro da América Latina, pertence a vós e os verdadeiros pais e a Jesus, que toma conta dessa América, Senhor. Muito obrigado por nos ter deixado em mãos tão boas como do nosso amado Jesus. Muito obrigado por nos permitir viver na era da segunda vinda com os verdadeiros pais. Te peço que abençoe a todos
e possa receber nossa leitura, para que a compreensão das pessoas aumente sobre o que houve na era de Jesus e o que vai acontecer, está acontecendo na era da segunda vinda. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá, vou começar a ler. Tem uma pessoa aí, mas eu só vejo depois. Mas muito obrigado por estar aí. Certo? Eu nem tô com o celular aqui para ver quem é. Tá carregando. Vamos ver. Ah, é o seu Levi. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. A gente vai ler Efésios capítulo 2. Vamos começar com o versículo 1. Certo? Vou botar aqui, porque se alguém falar alguma coisa, dá para eu perceber e responder, né? Vamos lá. Ah, é o seu Levi. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. No capítulo 2 de Efésios, versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Gente, isso é tão sério. Se o mundo pudesse entender as palavras do Novo Testamento para chegar no completo testamento, olha bem, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando nós estamos transgredindo os ensinamentos dos verdadeiros pais, quando nós estamos transgredindo os ensinamentos de Jesus e pecando, nós estamos mortos para Deus. Deus não pode ter e reconhecer pessoas que estão em pecado, em erros, em exploração, em nada que faz parte de Satanás. Nossa consciência nos avisa constantemente o que é de Deus e o que é de Satanás. Porque Deus nos deu uma consciência original, não uma mente original, ok? Vamos lá. Nos quais costumava viver, quando segundo seguia o presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar. Olha bem, eles chamam Satanás de segunda presente a ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. Então, presta atenção, Satanás domina o ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, se eu sou desobediente a quem? A desobediência aos ensinamentos dos verdadeiros pais. Pelo amor de Deus, não siga homens. Quando o pai Moon deixou vários livros, ele explicou sobre isso. A mãe Moon tem feito muitos livros, a mãe da paz, a filha unigênita, explicando profundamente tudo aquilo que houve no passado, agora e para o futuro. Então, quando eu entro em desobediência aos ensinamentos dos céus, eu estou seguindo o príncipe deste mundo, que domina, que tem do poder do ar, que ele tem o poder sobre o ar. Quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu. Então ele diz isso, quando você não está com Cristo, quando você não está com os verdadeiros pais, quando você sabe de toda a verdade e você apoia as coisas erradas, você está morto para Deus. Por isso que Jesus disse em Apocalipse, tem famas em 3, né? 3:1. Famas que está vivo, mas estás morto. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, não adianta a gente disfarçar para o mundo, porque o Pai Celeste sabe o que eu sou, o que cada um é. Então nós temos que nos preocupar muito se estamos em desobediência, em desacordo, e ele ainda vai dizer por ainda mais coisas sobre isso. Olha bem. 3. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, entre os mortos, satisfazendo a vontade de nossa carne. No anterior, em Gálatas, ele deu cada coisa, né? Que é satisfazer a vontade. Seguindo os desejos e pensamento, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Então, olhe bem, Jesus disse, se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou. Já pecou por causa disso. Então, nós temos que pensar, porque quando você pensa, você cria uma energia, e é muito mais fácil, através daquela energia, o inimigo de Deus arrastar a gente para fazer na prática aquilo que a gente pensou, ouviu. Então, se você vê televisão com coisas erradas, se você escuta música com letras erradas, com pornografia, ou com sexo, fornicação, adultério ou outras coisas piores, então você está criando uma energia satânica ao seu redor para levar você para o mesmo caminho dos mortos, dos que estão desligados a Deus. E fazer parte de quem? Do príncipe deste mundo, que é o demônio. Então ele diz, né? Isso antes de conhecer Jesus, ele disse que todo mundo estava assim, né?
E antes de conhecer os verdadeiros pais, as pessoas continuam assim, porque eles acham que não. Põe uma cinza na testa que tá bom, pede perdão que tá bom, mas volta a fazer. Só que Paulo fala muito claro, em Gálatas 6:7, de Deus ninguém zomba. Tudo que você planta, você vai colher. Então, independe de Deus saber, mestre saber, ou qualquer outra pessoa saber. Satanás sabe e os pais celestes sabem. Então, o que você está plantando, o que eu estou plantando, é o que nós vamos colher. Então, não tem como dizer, pai, me perdoe, me ajude agora, porque eu vim alimentando mal. Como diz lá em Gênesis, quando houve a queda, disse que, e aí você vai para Apocalipse 9, diz, né? A antiga serpente chamada demônio Satanás, ou seja, a serpente que estava lá em Gênesis é o próprio Satanás. E ele diz lá em Gênesis 4 que ele vai comer do pó da terra. O que é pó? É sujeira. Tudo que a gente faz de errado e pecado, a gente aumenta a força do inimigo de Deus. Por isso que Paulo diz que nós seríamos merecedores da ira quando estávamos em desobediência e seguindo os desejos da carne, vendo, ouvindo ou falando coisas que sabemos que não é de acordo com os princípios dos céus. Aí ele diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Quer dizer, eles estavam mortos, as pessoas estavam mortas em transgressão, mas mesmo assim, a vida de Jesus foi oferecida para aquelas pessoas que podiam seguir ele quando conhecessem a verdade. Pela graça, vocês são salvos. Gente, eu vou pegar outro parênteses aqui. Lembrando que foi que o anjo falou para Maria, disse assim, Deus achou graça em você. O que achou o quê? Ela tinha coisas boas nela. Então, pela graça, porque tem alguma coisa ainda boa que dá para levar para o lado de Deus, então as pessoas são salvas. Não é de graça, é pela graça, certo? Não é de graça vocês são salvos, foi pela graça. Achou graça nessas pessoas. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo estava dizendo que todo aquele que estava seguindo Jesus estava ligado nas regiões celestes. Até então, o paraíso, né? Como Jesus abriu o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não abriu o reino do céu, ficou para a segunda vinda. Para mostrar mais era que há de vir. Ele mostrou que viria vir. O que ia acontecer para a segunda vinda, ele mostrou a Paulo. Por isso que o Paulo ensina de uma maneira diferente. Aqui ele diz, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça. Deus dá sua graça quando acha graça em nós. Pela graça, vocês são salvos, não de graça, é pela graça. Demonstrando em sua bondade conosco em Cristo Jesus. Ou seja, como Jesus sacrificou a vida dele, isso fez com que Deus, através do amor de Jesus, pudesse chamar várias pessoas para seguir o Filho de Deus, para compreender quem era aquele Jesus que eles assassinaram. Pois vocês são salvos pela graça. De novo, não de graça, mas pela graça, porque achou graça. Achou alguma coisa boa naquelas pessoas que eles estavam sabendo, por meio da fé. Se eu tenho fé, eu pratico. Se eu pratico, Deus vai achar alguma coisa boa em mim. Gente, pelo meio da fé. O que é fé? Se eu disser assim, isso é veneno e a pessoa tem fé que eu não digo coisas erradas, eles não vão tomar. Entendeu? Ou não vá por ali não, que tem um buraco, um abismo, você vai cair. Então, por meio da fé. Fé é acreditar. Se eu acredito, eu pratico. Quem diz que tem fé em Jesus e não pratica é mentiroso, tá? Por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, o que é um dom de Deus que Paulo aqui? Por meio da fé, isso não vem de você, é um dom de Deus. Porque Deus fez com que nossas mentes despertassem para a gente sentir quem era Jesus, o ensinamento dele, o amor dele. E por meio, então, da fé, que não vem da gente, mas dos ensinamentos que a gente recebe do Messias, do Cristo, Deus, então, é um dom dele. Ensinarmos a abrir nossa mente e nosso coração para entender as palavras dele através dos seus filhos, atualmente do terceiro Adão e da primeira Eva. Não por obra, mas não das obras que nós praticamos, porque para ninguém se glorificar, ele diz. Porque somos criados de Deus, realizando em Cristo Jesus para fazer boas obras. Olhe bem, somos criados não pelas obras, mas fomos criados através
da realização em Jesus Cristo para fazer boas obras. Ou seja, se você está com Cristo, você tem que praticar as obras que ele ensinou, as quais Deus preparou para para que nós a praticássemos. Então, não é de mim, é das coisas que eu aprendo, que eu sei o que eu tenho que praticar. Isso tudo que eu estou aprendendo, pela minha fé, não pelo que eu estou praticando ainda, mas pela minha fé, Deus vai justificando na medida que eu vou seguindo as palavras do Messias. Eu me lembro que no livro Tom Song Yun, PDF, o primeiro de Nosso Pai, página 126, do lado direito, ele diz assim: o Messias são os verdadeiros pais, não é os verdadeiros, palavras do verdadeiro Pai. Vamos lá. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentis. Ele estava falando para os gentis, né? Por nascimento chamado incircunciso. Não tinha valor nenhum para os judeus. Pelo que se entendia para os que eram circuncisados. Feito no corpo humano. Ou seja, ele diz, eles dão valor a isso, mas isso foi feito no corpo humano. Mesmo que foi lá no Velho Testamento e foi mandado, eram ainda não houve filho de Deus antes de Jesus. Então, quem vale mais, a palavra do Velho Testamento ou a palavra de Jesus? Lógico que a palavra de Jesus, que anulou muita coisa do Velho Testamento, porque Jesus veio como filho de Deus, né? Como acontece agora na terceira vinda de Adão, terceiro Adão e a primeira Eva, eles vêm ao nível, como Jesus disse, é necessário que ensine outra vez entre povos, línguas e reis. E abriu o livrinho, e aí vai revelar todos os segredos que não foi. Houve tempo hábil para Jesus ensinarmos. Então, na segunda vinda, o Messias vem, encontra a sua Eva, recebe a bênção do matrimônio sagrado para multiplicar, como diz Gênesis, e vai ensinar aquilo que Jesus não pôde ensinar. Ele diz, ele não vai falar em parábola, mas vai falar abertamente a respeito do Pai, a respeito da queda e como voltar para os pais celestiais. Isso é essencial a gente saber. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, antes de Jesus, né? Separado por comunidades de Israel, sendo estrangeiro, os Efésios. Quanto às alianças e a promessa, sem esperança, sem Deus, sem mundo. Ou seja, antes de Jesus vir e dizer que ele veio para todo mundo, ele estava sem nação, porque ele não era circuncisado, e era considerado estrangeiro, então não tinha esperança, nem tinha Deus, nem tinha o mundo. Mas aí ele diz, ó, em Efésios 13, ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, ou seja, mediante a vida que Jesus deu por nós, mesmo ele ter sido crucificado, que não era o primeiro plano de Deus, isso era um plano alternativo, ele foi assassinado pelo povo, pela ignorância do povo, como dizem Atos, como Paulo diz, né? Paulo, eu acho que é 2 Coríntios 2:11, que ele diz assim, ninguém o conheceu como Messias, sabia que ele era Jesus de Nazaré, filho de Maria, né, tal, mas ninguém o conheceu como filho do Deus verdadeiro. Pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o Filho do Homem. Ou seja, jamais teria crucificado Jesus se ele tivesse visto que realmente Jesus era o Filho de Deus, como é e foi e será eternamente. Pois ele é nossa paz, Cristo, é nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira do muro da inimizade. Quando a Eva caiu, ela se ligou a Lúcifer. Então ficou a humanidade sendo inimiga de Deus. Quando Jesus veio e deu a vida pelo aquele povo que era descendente de um ser que era inimigo de Deus, então ele aceitou amar mais aquele povo do que a própria vida. Ele acabou com a inimizade entre Deus e os descendentes de Satanás. Por isso que em João Jesus diz assim, vós tende como pai o demônio, vosso desejo é fazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio e a verdade não se encontra nele. Então, todos que veio depois de Adão e Eva, antes de Jesus, eram filhos da inimizade, filho do inimigo de Deus. Quando Jesus veio, aqueles que compreenderam Jesus, seguiu Jesus e ficou com Jesus, eles se tornaram um encontro com Deus através do Messias, dos ensinamentos de Jesus. Quando acontece a segunda vinda que nós vivemos atualmente, nós podemos nos tornar filhos dos verdadeiros pais. Então isso é muito importante. Jesus acabou com a inimizade e começou uma nova história, certo?
aí ele diz, anulando em seu corpo, ele não morreu na cruz, toda a lei e profeta, ele diz em Mateus 11:11, profetizou até João. A lei do Velho Testamento parou em João, porque se cumpre com a chegada do Messias, e o Messias era Jesus. A partir dali, Jesus disse que começa boas novas. Por isso que Paulo diz aqui, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos na ordenância. Ou seja, toda a lei do mandamento foi anulada por Jesus. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ou seja, entre o homem físico e espiritual. Um só, uniu corpo e espírito, porque estavam batalhando, né? Um se querer seguir a Deus e o corpo seguindo a Satanás, fazendo a pessoa ter paz espiritual em Cristo pela verdade e pela prática dos ensinamentos. E reconciliando com Deus os dois corpos, físico e espiritual, por meio da cruz pela qual ele, Jesus, destruiu a inimizade. Quando Jesus doou a vida por todos aqueles como ele ora, que é uma oração muito linda, em João 17, que ele, eu não oro por ele, eu oro por aqueles que vão crer em mim através deles. Então a gente vê que realmente Jesus destruiu a inimizade, ele provocou o amor de Deus para aquele povo perdido, dizendo, eles terão, o Senhor me deu eles. O Pai Mundo diz que a Bíblia também diz, que a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, certo? Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz os que estavam perto. Ele anunciou a paz para todo mundo, mas nem foram poucos, né, que o seguiram. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um só Espírito. No Espírito de quem? No Espírito de Jesus, porque Jesus está no mundo espiritual. Então, Paulo diz aqui, em um só Espírito, nós podemos ter contato com os pais celestiais através de Jesus. E agora, na segunda vinda, nós teremos com o Pai Celestial e a Mãe Celestial, que é o Espírito Santo. Nós vamos conhecer verdade mais profunda, certo? Se tiver dúvida, é só perguntar. Ele continua no 20. Edificado sobre os fundamentos dos apostolados dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Todos os ensinamentos que eles estavam fazendo, ele estava fazendo o quê? Edificando sobre tudo que eles aprenderam, os apóstolos e novos profetas, né? Porque ele disse, terá nova lei e novos profetas. E quando acontecer a segunda vinda do Messias, também. E o Paulo ainda diz uma coisa, quando ele diz, um dia nós veremos face a face, quando tiver a segunda vinda, né? Em Coríntios 13. E aí ele diz assim, todas as profecias serão aniquiladas. Acaba com a vinda do Messias, acaba as profecias do Novo Testamento, começa nova lei, novos profetas. É bom que a gente entenda isso, que as pessoas estão, os satanistas que estão soltos pelo meio do mundo, muitos riquíssimos, estão atormentando as pessoas com profecias passadas, mas elas são anuladas quando o Senhor da segunda vinda vem, quando a filha unigênita chega à terra, certo? Vamos lá. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Jesus não conseguiu fazer esse santuário santo, né? A gente sabe. Mas agora, na segunda vinda, vai ser feito o santuário santo dos pais celestiais, como Paulo fala aqui. E nós cresceremos mais através do nível que o Messias vai abrindo, né? Teve um nível, 2 níveis, está no terceiro nível, aí agora está indo para onde? Não nós, mas o Messias da segunda vinda e a Eva, primeira Eva, filha unigênita de Deus, já abriram a 30 dimensões, tá? Nele, vocês também estão sendo edificados junto, ou seja, se você estiver seguindo, praticando, você vai crescendo junto com ele. Não é como Paulo disse, né? João Batista disse. Mestre, olha, aquele que estava batizando ontem no Jordão, está ali, do outro lado, que tu batizaste, está batizando do outro lado. Aí ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. Gente, não existe isso. Se eu estou com o Messias, se ele cresce, eu vou crescendo, eu estou indo atrás dele, entendeu? Eu só diminuo se eu for para o outro lado. Eu mostro pela palavra de João Batista que verdadeiramente ele não seguiu Jesus. Qual é a prova? Quando ele está preso, ele manda um dos discípulos, que ele devia ter entregue todos os discípulos a Jesus, mas ele chega e diz assim, ele manda o discípulo lhe perguntar, é tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ou seja, ele duvidou que poderia ser Jesus, o Messias.
Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Ele era aquele que ia preparar o caminho para o Senhor e eles falhou. Houve muitas falhas para Jesus chegar à cruz. Porque se eles tivessem dado apoio, se eles tivessem praticado verdadeiramente, o Messias não tinha sofrido tanto. O que acontece na segunda vinda? Do mesmo jeito. Vai ser pago muitas indenizações porque os discípulos, os seguidores que deveriam fechar a proteção, eles não praticam direito. Aí a pessoa, mas como pode acontecer isso com o Messias? Lembra lá de Jesus. Eles falharam e Jesus pagou um preço alto para poder nos dar uma salvação espiritual. Porque Jesus não pôde realizar a segunda bênção, nós não passamos disso, a não ser agora com o Messias. Então é importante entender o passado para compreender o futuro, nosso agora. Entenda o nosso presente. Então ele diz, neles você também está sendo edificado junto para nos tornar moradores de Deus pelo seu Espírito. Nós só podemos habitar em Deus e Deus em nós se nós estivermos conectados com o Senhor da segunda vinda, com a filha unigênita de Deus. Então, nós estamos vivendo nessa era. Qualquer dúvida, pergunta no aí que eu respondo, certo? A leitura de hoje é essa, mas a gente vai ler Efésios 3. Então, vamos orar, ok? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te agradecemos pelas explicações que Paulo recebia diretamente de Jesus, que pudemos compreender como foi difícil naquela época e como está sendo difícil agora as pessoas compreenderem que na segunda vinda, como Jesus, que a profecia, segundo Jesus em Mateus 11, ele diz que toda a lei profeta profetizou até João. Se toda a lei profeta profetizou até João e depois disso vem a boas novas pela palavra de Jesus, é lógico que as profecias do Velho Testamento não servem para a segunda vinda. Ela se concretizou com Jesus. Então, e Jesus não veio nas nuvens. O que é nuvem, Senhor? Nós temos pela resposta, quando Pedro dá testemunho e diz, hoje demos um testemunho para uma grande nuvem de pessoas. Aí ele fala que foram mais de 3.000 pessoas. Então, nuvens são pessoas preparadas. Jesus veio acima do povo preparado. Jesus veio além do povo de Israel, porque o povo esperava o Messias e ele é o Messias da era de Israel. E que significa nuvem no nosso mundo? Significa um lugar onde tem muito ozônio, ou seja, são purificadas, águas purificadas, pessoas purificadas para receber o Messias. Jesus não veio nas nuvens como conta o sonho de Daniel. Vejo nas minhas visões noturnas, vejo um como filho do homem vindo com seus anjos sobre poder sobre as nuvens. Só que Jesus nasceu na barriga de Maria. Por favor, Senhor, abra a mente e o coração de cada um de nós para que possamos compreender como isso é importante, porque hoje os homens estão programando hologramas para anunciar o anticristo como se fosse o Messias vindo sobre a nuvem. Se nós não tivermos a capacidade de entender pela palavra de Jesus que Jesus não veio sobre as nuvens, e essa profecia era para Jesus, porque o Velho Testamento parou em Jesus, segundo ele mesmo, nós veremos muitas pessoas adorando o mal. Por favor, abra o coração de todas as pessoas, coloque a sabedoria, que elas leiam as vossas palavras do Novo Testamento com oração e pedindo a Jesus para compreender cada fato, cada momento, Pai. E Jesus disse que os anjos que viram estava no sepulcro, diz, Galileus que olha para o céu, do mesmo modo que viste subir, assim verás descer. Como Jesus subiu depois de nascer na barriga de Maria, ser uma criança, um bebê, um adolescente, estar no templo aos 12 anos e depois assumir a missão aos 30 e aos 36, ser assassinado pela mão de infiéis, segundo Pedro, como está em Atos. Bondoso Pai, dê esse entendimento e que as pessoas pesquisem e orem, Pai. Não precisa acreditar em mim, mas pergunta o próprio Jesus. Nós te pedimos que oriente as pessoas para que elas não entrem nas garras de Satanás por ilusão de ótica e por ilusão de hologramas, Pai. Te peço que abençoe cada um que está assistindo agora e depois, e através deles, suas famílias. E nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Gente, muito obrigada. Eu espero... Helena, muito obrigada por estar aqui, minha irmã. Muito obrigada. Eu saio, mas ele fica aí gravado, viu? Obrigada mesmo. Um beijo no seu coração. Gente, muito obrigada ao pessoal que está aí também, que curtiu, viu? E se tiver as pessoas que não compreendem ainda e tiver dúvida, pode me chamar. A gente dispõe de tempo para explicar
versículo por versículo de Jesus, pelas palavras de Jesus. Um beijo, Helena. Boa noite e até amanhã.